Então, nesse momento, eu convido a todos a fecharem seus olhos, elevar o pensamento a Deus e vamos pedir ao Mestre Jesus que permita que os espíritos trabalhadores dessa casa venham nos assistir neste momento, que possamos tirar o máximo proveito da lição de hoje e que eu consiga transmitir aquilo que for de mais proveito nessa mensagem de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é a igualdade feminina. A gente vê que mesmo nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente vê uma tendência a exacerbar essa desigualdade. Semana passada, naqueles jornais sensacionalistas, a gente viu um assaltante. Ele bateu na sua vítima, aproximaram algumas pessoas para ajudá-la. Ele gritou: não, é minha esposa. O pessoal afastou. Mas como assim, né? A gente vê que nós mulheres, a gente tem dificuldade até mesmo de contratar um serviço, qualquer que seja o serviço. Porque ainda tem homens que se sentem superiores a nós. Graças a Deus, com a evolução, já tem muitos aqueles que conseguem entender o papel de cada um. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre de onde que vem essa ideia de superioridade masculina. Na Revista Espírita de 1866, o Kardec cita que teve um escritor do século XVII que dizia que definia a mulher como um instrumento de prazeres do homem. Ele também diz que essa ideia é muito mais muçulmana do que cristã. Porém, nós, cristãos, a gente vê isso a todo momento, que ainda existe essa superioridade. E naquela época, lá atrás, esse preconceito, ele definiu a legislação. Então, na época em que estava sendo escrito a doutrina espírita, que ela estava sendo codificada, esse preconceito trouxe a inferioridade legal da mulher. E muitas mulheres achavam isso normal. Estava ainda para acontecer os primeiros movimentos feministas. Naquela época ainda não tinha. E essa situação é tão agravada que lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o Paulo de Tarso, que é um espírito bastante elevado, que foi um dos emissários do cristianismo, ele não conseguiu superar esse preconceito ainda naquele momento da vida dele. Então, na primeira epístola de Coríntios, ele escreve o seguinte: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos, porque é vergonhoso as mulheres falarem em público. Agora, gente, pensa, se o Paulo de Tarso, que foi muito evoluído para sua época, né? E ele ainda tinha esse pensamento rudimentar, pensa as outras pessoas, como que era difícil naquela época. No livro Constituição Divina,
ele fala que naquela época a mulher era mera serva, era obrigada a viver com as amantes do marido. Se o marido enjoasse dela e quisesse ter outras, ele a obrigava a conviver com todas as suas companheiras. Também, se ele desconfiasse, prestem atenção, desconfiasse, nem precisava de ser comprovado que ela cometeu adultério, ela era apedrejada. No livro Leis Morais de Rodolfo Caligari, ele traz uma série dessas coisas, e eu aqui vou falar sobre alguns. A mulher, seja ela esposa ou filha, ela era escrava do senhor, do chefe da família. Se entre os judeus, se o homem gostasse de qualquer mulher que seja, era só ele comprar. Fácil assim. Ele adquiria a esposa como uma mera mercadoria. Ele pagando, ele comprava a esposa que mais lhe conviesse. Na Grécia, foi decretado que todo ato legal que tivesse a influência de uma mulher se tornaria inválido. Então a mulher não podia nem tentar influenciar o homem, ela tinha que ficar calada mesmo. Em Roma a situação ainda era pior, porque quando o bebê era do sexo feminino, eles julgavam ele fora para os cães se alimentar dele, as aves de rapinas ou qualquer outro tipo de fera, para que ele não passasse pelas dificuldades que era ser mulher. Em certos países, isso está escrito aqui no Livro dos Espíritos, que em certos países, a mulher, quando o marido morre, ela queima em cima do corpo do marido, que ela acha que é sua obrigação ir junto com ele, que ela não tem nem o direito de viver sem o marido. E teve uma época que eles chegaram a questionar até se nós mulheres tínhamos alma. E foi a partir desse ponto que eles definiram lá na França, mais ou menos quando estava escrito o Livro dos Espíritos, eles permitiram que a mulher recebesse o diploma de bacharela, já que ela tinha alma, então ela podia. Mas isso foi tema de um concílio, que a gente sabe que nos primeiros tempos a Igreja Católica, ela ditava as regras, e era nos concílios que era definido. E teve uma época que se pensava que nós não tínhamos alma. E aí eu lembrei o Brás, não sei, tá aqui, ele gosta muito da Malala, então ele sempre me fala. E eu lembrei da Malala, porque a gente acha que isso ficou um tempo bem distante. Em 2017, a Malala é uma paquistanesa que aos 17 anos ela recebeu um tiro porque ela lutava pelo direito de ir à escola. Então, ainda hoje, essa desigualdade é muito grande entre a humanidade. Ganhou. E a gente vê assim que a espiritualidade estava ajudando, né? Porque com a quantidade de tiro que ela ganhou, ela sobreviver, é realmente porque chegou o momento da gente mudar isso. Por isso que hoje a gente vai pensar um pouquinho no que os espíritos nos falam sobre essa desigualdade. Em 1857, que é o ano que o Livro dos Espíritos foi lançado, ainda estavam por vir os movimentos feministas. Esses movimentos feministas, inicialmente, eles buscavam o direito da mulher votar e ser votada, dela exercer profissões liberais, gerir os seus negócios, exercitar o livre-arbítrio, porque nem isso ela não podia falar, ela não podia pensar. Mais para frente, teve alguma deturpação nesses movimentos feministas. Mas esse inicial é de luta, porque se hoje nós estamos aqui,
Se hoje eu estou podendo estar aqui dentro de uma casa espírita falando, é porque lá atrás teve uma feminista que abriu o caminho para mim. Porque senão eu não poderia abrir a boca. E a gente sabe que teve um momento que elas queriam se igualar aos homens. Aí não vai ser possível e a gente vai ver aqui por quê, né? No Livro dos Espíritos, na questão 200, chegando aqui, é perguntado se os espíritos têm sexo. Aí os espíritos respondem: não como entendeis, pois o sexo depende do organismo. Entre eles há amor e simpatia baseada na identidade de sentimentos. Então, aqui, o que está nos falando? O que traz essa mensagem? Que as almas não têm sexo. As afeições que unem quando nós estamos desencarnados vai muito além, talvez até da nossa compreensão, porque elas são mais duráveis, elas são fundamentadas no amor na sua mais sublime concepção, na simpatia real, na afinidade real entre duas almas. E elas não estão subordinadas às vicissitudes da matéria, porque quando encarnados, a matéria fala muito em um relacionamento, mas para a alma não é assim que acontece. E os espíritos vão continuando, na questão 201, eles vêm nos esclarecer que as mesmas almas que encarnam como homens são as mesmas almas que encarnam como mulheres. Na 202, é questionado se o espírito vai preferir encarnar ou no corpo de mulher ou no corpo de homem. E olha o que eles nos falam: pouco importa, ele escolhe segundo a prova que ele quer suportar. Os espíritos se encarnam homens e mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, como que isso acontece? A gente já viu, quando a gente estuda sobre reencarnação, a gente viu até a reencarnação de Sigismundo, que é tudo muito bem preparado. O ambiente que a gente vai vir, as provas que a gente tem que fazer. E aí, de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver, que se escolhe o melhor corpo adequado. A gente pode passar várias encarnações vindo como homens e depois várias como mulheres. Não necessariamente tem uma ordem a se seguir. E do mesmo jeito que a gente vem uma vez pobre, outra vez a gente vem rico, cada vez que a gente vem a gente pode vir numa raça diferente. Então tudo isso é orquestrado pelo Ministério lá da Reencarnação nas colônias espirituais. E o que é importante é que quando aquele que nasceu homem pode renascer mulher, e o contrário também, tendo em vista as provas que ele deve se submeter. Então, o que define qual sexo que a gente vai vir é a prova que a gente deve submeter a ela. Então, o que fica aqui nessas questões de 200 a 202 é que a gente tem que ter em mente. Se os mesmos corpos, os mesmos espíritos que vêm para o corpo, seja o corpo feminino ou o corpo masculino, mas como que é isso? Existe mesmo essa superioridade do homem na mulher, né? E lá na questão 115, também aqui do Livro dos Espíritos,
Só um minutinho. 115 do Livro dos Espíritos. A equipe do Kardec pergunta se entre os espíritos, se alguns foram criados bons e outros maus. E os espíritos vêm responder que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Olha que bacana. Então, o que a gente vai ver aqui? Que Deus criou todos os espíritos iguais. Todos nós somos semelhantes, tanto lá na nossa criação como no nosso destino. Todos nós aqui fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós aqui também vamos chegar à perfeição. Cada um escolhe uma caminhada nesse caminho, né? Um caminho diferente a ser traçado. Mas um dia chegaremos à perfeição. E temos que exercitar os mesmos direitos, porque nós somos iguais. Não existe ninguém superior e ninguém inferior. Então nós temos que exercitar os mesmos direitos. Portanto, as desigualdades baseadas na ignorância e na força bruta, à medida que a gente for evoluindo, elas vão desaparecendo. Porque quanto mais a gente evolui, mais claro vai ficar essa situação para nós. E mais fácil vai, sabe, a gente entender, vai ser mais fácil a gente entender a importância de nós estagiarmos pelos dois sexos, estagiarmos pelas diversas classes sociais e o entendimento de que todos nós temos muito que aprender. E como parece que nesse Livro dos Espíritos, quem ainda não leu, leiam, que parece que ele responde quase tudo para nós, né? E lá na questão 819, Kardec pergunta aos Espíritos: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E os Espíritos respondem como outra questão. Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Se nós recebemos ao mesmo tempo essa faculdade de progredir, de correr atrás do nosso progresso, de desenvolver a cada dia um pouquinho, se a gente tem a faculdade de discernir o bem do mal, a gente tem os mesmos direitos. Nos foi dados os direitos quando nos foi colocado igualmente um e outro. Ambos devem exercitar esses direitos e os deveres também, que nos foi dados. E aí, logo em seguida, ele pergunta, mas então, se é assim, de onde que saiu essa ideia de que o homem é superior? E eles respondem: do império injusto e cruel do homem tomou contra ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista, a força faz o direito. Então, o que aqui está falando? Que, na medida que a gente progride, a gente melhora. Mas aqueles homens que insistem em tratar o seu próximo como inferior e usar a força para se sentir melhor, para se sentir exaltado, quer dizer que ele ainda está num grau de inferioridade, que ele ainda precisa aprender. Bastante. Porque é muito mais para se exaltar. E como ele ainda não tem o intelecto desenvolvido, ele usa a sua força para se sentir maior do que o outro. E essa que é a grande mensagem dessa igualdade nossa, né? Aí
O Kardec, não satisfeito, ainda pergunta, mas então, se é assim, se o homem usa da força bruta, por que a mulher é mais fraca do que o homem? E ele vem explicar para nós, fisicamente é mais fraca do que o homem, né? E ele explica para nós que é para assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos mais rudes e por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves e ambos para si entreajudarem nas provas de uma vida plena e amarga. Olha só, o sexo feminino, ele é mais fraco porque os deveres dele exigem menos força. E também a delicadeza que a função da maternidade precisa não seria compatível com a musculatura, o físico masculino, porque é mais suave por essas funções que tem. Ele fala que na Revista Espírita de 1866, os espíritos nos dizem que a delicadeza das formas femininas e das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Olha que bacana. Os espíritos do lado de lá pensam em tudo, né? E é muito bonito a gente ver. E aí, o Kardec continua insistindo. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem, que a gente pensa que muitas vezes há uma dependência da mulher no homem, né? E eles respondem: Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Deus conformou a organização de cada ser as funções que deve cumprir. Se a mulher deu a mulher a força física menor, dotou-a ao mesmo tempo de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e da fraqueza dos seres que lhes foram confiados. Então a gente pode ver que se na força física o homem é superior, na força espiritual a mulher é superior. E ambos vão se completando. Para cada um, ele foi desenvolvido, ele foi pensado de forma para que o nosso corpo pudesse atender as atribuições e os deveres especiais, igualmente importantes. Porque, como a gente falou lá atrás, cada um desse corpo vai nos proporcionar uma experiência diferente. E é importante que a gente aproveite bastante a cada uma dessas experiências. E como a gente tem que também ser experiente em tudo, a gente pode aprender com o homem o que ele tem que nós não temos e ele aprender conosco aquilo que ainda não está desenvolvido. Porque um dia chegará que nós, os espíritos, já terão aprendido as duas polaridades. Dizem que o Chico Xavier tinha alma feminina, de tamanha era a bondade que ele tinha. Mas o importante aqui é ter em vista que os dois sexos se completam, sempre completa, porque o que falta em um, ele será encontrado no outro. E a gente tem que ter em mente também que a força física foi dada ao homem para proteger, e alguns confundem isso com escravização. E não é isso. É para estar lado a lado, um ao lado do outro, se completando mutuamente. Aí, o Kardec continua perguntando se as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as dos homens. E aí, eles respondem que sim, e maiores. É ela que dá as primeiras noções de vida. Então, a mulher
ela é responsável, ela é o canal que faz um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porque é através da mulher que todos nós aqui estamos aqui. Nós somos gerados no ventre de uma mulher e por isso temos a oportunidade de estar aqui refletindo sobre essas coisas hoje. E é nesse sentido que ela é superior, porque é ela que vai dar as primeiras noções para o filho. E isso é importante o homem estar junto, porque se os homens ainda não estagiaram no corpo de uma mulher, já pode começar aprendendo da agora, que aí quando chegar lá vai estar mais fácil. Assim como nós mulheres temos que aprender aquilo que os homens têm a nos ensinar. E é devagarzinho, mas sempre a gente vai seguindo junto. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? E aí eles vão falar, os espíritos e aqui você vê que essa pergunta é geral, os homens são iguais, então eles também vão ser iguais perante a lei. E a primeira coisa desse princípio é que a gente tem que pensar que a gente não pode fazer ao outro, que é o princípio da justiça, que a gente não possa fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizéssemos a nós. No livro A Boa Nova, Jesus exalta numa conversa com Pedro. Pedro ficou meio sem entender aquele lance lá da mulher adúltera, que ela tinha que ser apedrejada. E chegou, ó, Jesus, eu não estou entendendo muito bem, só poderia me explicar. E ele vai falar que não era justo apedrejar a mulher, porque na maioria das vezes a mulher adúltera, ela também teve a influência de um homem. E se não, e algumas vezes ainda foi até forçada a cometer aquele adultério. Então que aquilo não era justo. Pode falar. Então, é só na leitura, quando a gente fala assim, nesses textos, sempre vê, os homens são iguais perante Deus. Seriam os seres humanos, porque a gente percebe que até por uma questão histórica, cultural, sempre que a gente pega alguma coisa escrita na Bíblia, no livro, está os homens. Então, de repente, os seres humanos, a gente percebe que até escrita aí é uma coisa mais antiga. Mas aí, vocês escutaram aí de trás? Então, é isso mesmo. Você vai ver que nessa questão 822, que eu falei, eu voltei um pouquinho aqui, que eu lembrei desse trecho do livro da Boa Nova, mas sempre que eu ler os homens, é para que a gente entenda seres humanos. Porque quando o Kardec quer perguntar homem e mulher, ele coloca os dois. Quando é homem, indicando o sexo masculino. Eu acho que evoluiu muito a questão cultural, né, nos últimos anos, principalmente. E esse movimento feminino foi muito importante nisso, né? Só que muitas vezes eu acho que quando é exagerado pode até ser ruim. E aí eu acho que é interessante a gente lembrar, por exemplo, da aprovação do aborto na Argentina e daquela imagem que eu não sei se te impactou, mas das feministas comemorando fora do parlamento, como se fosse o gol da Argentina, sabe? E chamar a atenção de uma forma... Pois é, mas aí a gente cai nessa questão, né, da experiência. Será que elas não estão queimando a oportunidade delas, né? Porque a gente é bacana, tem uma autora, deixa eu ver o nome dela aqui. Tem um livro que chama Os Caminhos do Amor, de Dalva Silva Souza. Ela fala muito essa questão da mulher. E nesse livro, ela vem falar que o Espiritismo ajudou muito nessa evolução do entendimento do papel do homem e da mulher. Nessa lide feminina, sabe? Só que em todas as áreas, e não só no feminismo, infelizmente a gente vê espíritos radicais que estão
nessa fase de transição, né? Está bem complicada a situação e são esses que eu acho que está comemorando. Eu não sei se realmente pode falar que um movimento feminista, sabe, Luiz? Eu, fazendo esse estudo, eu questionei muito essa questão. Até que ponto que é um movimento feminista, eu não sei, sabe? Alguém que comemora o assassinato de uma vida, porque o aborto é um assassinato com nome diferente, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito sobre isso e pensar no nosso papel, que a gente vigie para nunca estar nessa posição, né? Porque a gente sabe das complicações. Mas aí, Jesus, conversando com Simão Pedro, ele vai explica a situação, mas ele escreveu 2 trechinhos aqui de uma beleza. Ele fala assim: por isso, as mulheres, mais desaventuradas ainda, possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Então, olha que bacana. A mulher, ela vem com esse germe para ajudar na redenção da humanidade, não só dos seus filhos. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Então, o que eu entendo aqui? A mulher deixa transparecer a ternura e a humildade. E essa ternura é com humildade, é com muito amor ao nosso próximo que a gente vai conseguindo mudar a humanidade. Porque a humanidade, para ser mudada, o que eu posso fazer para ela ser mudada é começando a mudar a mim mesmo e os pais conseguindo passar esses ensinamentos para os seus filhos, né? A mulher que buscaremos confiar a missão mais sublimes na construção evangélica, dentro dos corações, no sublime esforço de iluminar o mundo. Olha que beleza disso. E hoje a gente já tem um entendimento que não é só da mulher, porque se a gente está estudando aqui que os homens que estão aqui já podem ter sido mulher, todos vocês também podem ter isso dentro de vocês. E o germe está aí. Indiferente de estar hoje com a posição de um corpo masculino, esse germe, ele está dentro de nós, da ternura, da humildade, do amor, né? E aí, a gente vai seguindo aqui. E o Kardec pergunta, segundo a lei de igualdade, que a gente não deve fazer aos outros o que poderíamos fazer, como que é esses direitos, né? Se os direitos são iguais. Aí os espíritos respondem, fazem uma advertência, que nós somos iguais em direitos, mas em funções não. É preciso que cada um esteja colocado em seu lugar. Aí, aqui nessa pergunta, Luísa já perguntou, ó, igualdade dos direitos entre homem e mulher, porque na outra questão era de seres humanos, tem todos os direitos, indiferente do sexo. Agora aqui reforça que homens e mulheres têm os mesmos direitos, porém têm funções diferentes. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. E aí, ele continua aqui explicando, mas nesse ponto o que a gente tem que ver é que cada um está colocado no lugar que deve estar, de acordo com a sua aptidão. Então, se foi tudo muito estudado para eu estar nesse lugar, o que me cabe é fazer o melhor que eu posso nesse lugar que eu estou. Porque eu tenho aptidão para estar aqui. Eu tenho aptidão para ajudar aqueles que estão próximos a mim. Essa mulher que eu falei para vocês, essa autora, ela fala que a mulher não é mãe só do filho gerado na sua barriga. Ela é mãe
daqueles que estão à sua volta, é mãe dos empreendimentos. E eu ouso a estender isto, que é mãe, que os pais também são pais dos outros. Porque se o homem veio com a força bruta, a mulher com a fragilidade para se completarem e juntos amenizarem as provas dessa vida, a maternidade tem que ser dividida. E quanto mais o pai puder se envolver nesse carinho, nesse amor e aprender as qualidades da mãe, e quanto mais a mãe puder aprender a qualidade dos pais, mais evoluindo nós estaremos. Quer falar? O papel da mulher, ela tem um papel importantíssimo na vida de todo mundo, seja como mãe, como irmã, como esposa. Ela sempre vai ajudar o homem no seu porvir. E aqui fala que são dois elementos que vieram juntos para se completarem. E a gente sabe, não só nessa lição da igualdade feminina, mas a gente sabe que todos nós não viemos sabendo tudo. Cada um de nós tem uma aptidão diferente para que a gente possa ocupar o outro, para que a gente possa auxiliar o outro. Porque é em contato com o outro que eu evoluo. Então, se eu me bastasse a mim mesma, eu não teria como evoluir. Por isso eu não tenho todos os recursos, porque eu preciso precisar dos outros para minha evolução. E aí, para a gente encerrar, tenho vários livros que a gente olha sobre esse tema. Fala de um poema do Vitor Hugo. E no livro, que é a Constituição Divina, que é o principal aqui do dia de hoje, ele fala que Vitor Hugo tece significativas comparações entre homens e mulher. Então, essa mensagem é para a gente ir para casa pensando. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher, a mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem, a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz a grandeza, a virtude traduz a divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência, o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence e a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher todos os martírios. O heroísmo enoblece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige e o evangelho aperfeiçoa. O homem é o templo, a mulher o sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza. O lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um roxinol que canta. Voar é dominar espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança.
o fanal guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde a terra termina e a mulher onde começa o céu. E é assim, com o homem voltado para desenvolver aquilo que está no nosso exterior, a mulher voltada para aquilo que está no interior de nossa alma, e juntos com essas características, só assim possamos seguir em frente, melhorando cada dia um pouquinho mais e tentando seguir nessa caminhada da melhor forma possível. E aqui tá falando que é do Vitor Hugo, Beth. Depois eu posso até conferir, mas em vários lugares que eu achei esse poema. Não, então é do Vitor Hugo, porque do Calil eu acho que ela não tem. Bom, gente, era isso. Eu vou fazer a oração inicial. Os médios pracistas querem vir aqui para frente já ou depois? Como que é, Cidinho? Senhor, neste momento, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar trabalhando em sua seara. Queria, nesse momento, pedir auxílio para todos que têm desencarnado em nossa cidade, que receba esses espíritos queridos que estão partindo, bem como conforte aqueles que por aqui ficam, mesmo sabendo que a vida continua, ainda dói o sentimento da despedida. Senhor, que envie seus emissários a todos os hospitais, que fortaleça todas as equipes médicas da linha de frente desse nosso planeta Terra. Ilumine nossos governantes para que tomem as decisões corretas e que ajude a cada um de nós seguir nesse aprendizado. O Senhor nos emprestou essa ferramenta chamada corpo físico, que possamos fazer o melhor uso dela para o nosso aprendizado aqui na Terra. Muito obrigada, que assim seja.